Olá, seja bem-vindo a mais um almoço grátis aqui na Liberta Investimentos. Lembrando que nosso programa tem um objetivo, um foco 100% educacional. Se você quer ajuda, para montar a sua carteira e aproveitar um 2021 que promete muito no mercado financeiro, você pode clicar no link que acompanha o vídeo e se conectar diretamente a um dos nossos assessores, que ele vai poder, então, te ajudar. Hoje nós falaremos sobre um tema que provavelmente será o tema dos próximos anos e que pode impactar diretamente o Brasil e, obviamente, o mundo, que é a possibilidade aí de um novo ciclo de alta nas commodities, produzindo aí um reflexo positivo nos países emergentes como o Brasil. Para falar sobre isso, nós temos aqui alguns convidados, um deles, o Fernando Urich. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Leandro? Um prazer estar aqui mais uma vez neste almoço grátis. Prazer também. Primeiro, obrigado a todos os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo de casa. Lembrando para se inscrever aqui no canal da Liberta também, ativar o sininho, que assim vocês recebem as notificações e compartilhar esse vídeo. E esse assunto commodities, eu sou fãzaço e o nosso convidado, que o Leandro já vai chamar, que é um craque no assunto. Nós temos aqui em casa, um especialista em commodities, que é o Guto. Olá, Guto, tudo bem? Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Urich? Como é que estamos? Tudo mais bem, uma Guto? vez aqui, um prazer, satisfação total. E vamos falar da minha praia, do que eu mais gosto, que é as nossas commodities, e que o ano promete para todas elas. Diretamente aí dos campos do Rio Grande do Sul? Viu? Estamos aqui, já dezembrão, aproveitando aqui a chacrinha aqui, num dia agradabilíssimo. Legal. Bom, para iniciar, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução do assunto para você entender, existe um fluxo de recursos no mundo que vai produzindo ciclos, não só ciclos de alta e baixa em certos mercados, mas também favorece mercados, favorece alguns mercados e desfavorece outros mercados. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nas últimas décadas, Muita gente está chegando agora na Bolsa de Valores, ou no mercado financeiro para especular, para investir, talvez não tenha esse conhecimento ou não tenha essa memória. Nós tivemos no início dos anos 2000 uma alta fortíssima no mercado brasileiro. A moeda brasileira se valorizou, o real se valorizou em relação a outras moedas, especialmente o dólar. Nós tratamos aqui o dólar como a reserva de valor global, em termos de moeda, e essa é uma vantagem gigantesca para o dólar norte-americano e para os Estados Unidos, por tabela. E nós tivemos, por conta de um ciclo de alta nas commodities, um favorecimento do mercado brasileiro. Então, vejam que muita gente, quando discute ciclos de alta num país, atribui muito a governantes ou políticas desenvolvidas. Claro que isso tem um peso também, mas quando há um fluxo muito forte para um país, independentemente de acertos ou erros de governos, esses países podem ser muito beneficiados ou muito prejudicados, se esse fluxo é negativo. Então, nós tivemos, por conta de uma globalização maior, de um arranjo que era muito positivo para os negócios, China produzindo bens, oferecendo aí custos muito baixos para as empresas, economia chinesa crescendo, empresas migrando de países envolvidos para países em desenvolvimento, especialmente a China. China saindo de uma economia que era mais ou menos, em termos de PIB per capita, como o Sudão. Para vocês terem uma ideia, em meados da década de 90, a China tinha um PIB per capita que era 15% do PIB per capita brasileiro. E a economia chinesa crescendo, nós tivemos aí um país gigantesco, mais de 1 bilhão de habitantes, a demanda por commodities
crescendo, né? Uma das coisas legais do mercado de commodities em relação a outros mercados, como o mercado de ações, é que commodity é uma coisa mais simples, né, Guto? É oferta e demanda. Então, como existe usualmente uma limitação em termos de oferta, a oferta ela aumenta de forma lenta, né, e gradual na maior parte dos casos, ou às vezes até diminui, dependendo da commodity, a demanda é que vai determinar o preço. Com a China crescendo e demandando muitas commodities, você teve países como o Brasil sendo beneficiados. Basicamente, o Brasil faz o quê? O Brasil exporta minério de ferro e soja, né? Basicamente. Tem algumas outras commodities, mas esses são os dois principais. Estou errado, Guto? Não. Nesse período, realmente, a gente teve um momento de ouro, né? Esse período que você falou. Acho que o governo teve assim, uma oportunidade de dar uma virada no país. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas, realmente, a gente teve uma demanda muito grande por soja, né? Ou minério de ferro, por consequência. Por que nós exportamos bem minério de ferro, né? Porque o nosso minério de ferro tem baixo resíduo, né? Então, na hora que ele chega lá na usina, ele produz pouco lixo, vamos dizer assim, e a Vale hoje é a mais barata extração que existe no mercado. A soja, por outro lado, nos últimos 20, ou melhor, nos últimos 30 anos, teve uma evolução fantástica no Brasil, um crescimento enorme, tanto em termos de tecnologia, de produtividade, de custo, enfim. É um conjunto completo. E nós conseguimos, quando plantava soja, plantei soja até início dos anos 2000, mas antes disso, né, na década de 90, a gente falava que existia uma perspectiva que a gente ia alcançar os americanos, né? E eu falei, esses caras estão loucos, pô. Os americanos produzem quase 300 milhões, na época, 250 milhões de toneladas de milho. A gente tem que somar tudo que a gente produz no Brasil de grãos para conseguir chegar aí a 80, 90 ou 100 milhões. E hoje o Brasil é o maior exportador e maior produtor de soja do mundo, né? E a gente está vendo aí a demanda aumentando pelos americanos, pelos chineses, e hoje nós não temos soja no Brasil. Nós já vamos chegar lá. Antes a gente está fazendo essa recuperação histórica aí para vocês entenderem como esse entendimento do fluxo é importante. E aí nós tivemos, né, uma China crescendo. Na virada aí do milênio, a China já tinha aí 40%, 50% do PIB per capita em relação ao Brasil. Isso foi subindo. Só em 2018, a China foi alcançar o mesmo PIB per capita que nós temos no Brasil. Então, muito se fala do crescimento chinês, mas pouco se fala do quanto a base era baixa, né? Depois de décadas de um comunismo que destruiu o país. Mas, enfim, esse primeiro ciclo de alta das commodities, eu creio que ele se encerrou, de fato, na crise, né, que nós tivemos entre 2007 e 2008, com o crash das bolsas. Nós tivemos uma época de exuberância em termos de crédito e a partir, né, de um excesso em termos de endividamento, inclusive um endividamento de baixa qualidade, isso meio que acabou com a festa, e acabar com a festa significa menos crédito para o resto do mundo e uma correção em relação aos excessos do ciclo anterior, que é o usual, né, em termos de ciclos financeiros, não é isso, Ulrich? Acho que está sem... Agora voltou. Deu. Pessoal, depois edita aqui, tá? Exatamente. A gente, quando avalia o ciclo de 2000 até ali 2008, assim, especialmente os indicadores das commodities industriais, aquelas que são usadas no crescimento econômico, assim, o minério de ferro, aço, eles explodiram de preço, especialmente lá em 2008, até acabar chegando a crise com a quebra do banco Lehman Brothers, e aí elas despencaram de preço. Mas a gente viu justamente esse forte crescimento puxado pela China. Eu lembro na época, meu pai trabalhava, no começo da década de 2000, meu pai trabalhava na área de siderúrgica no Brasil, e as estatísticas ao longo desses anos do consumo da China eram absolutamente surreais. Por exemplo, no setor de siderurgia, a China adicionava a toda a sua capacidade instalada anualmente o equivalente a toda a capacidade instalada do Brasil. Siderurgia, ou seja, a cada ano a China adicionava um Brasil na sua capacidade produtiva de aço. Teve uma estatística assombrosa que eu lembro ter lido,
que num período de 8 anos, que eu acho que foi de 2000 até 2008, a China consumiu mais cimento do que em 100 anos nos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Então a gente viu esse ciclo de commodities foi muito forte. E aí, claro, né, siderurgia em alta, crescimento em alta, siderurgia em alta, minério de ferro em alta, que é o que a gente viu a Vale, especialmente, se beneficiando bastante naquele ciclo. Mas agora a gente parece estar retomando esse ciclo, até olhando para o minério de ferro, né? Eu não sei se o Gu também acompanha as hard commodities, né? A gente já vai chegar lá, eu só queria fazer essa recuperação histórica, porque o que aconteceu? Depois de 2008, acabou acontecendo um refluxo. Os recursos saindo de países emergentes, inclusive China, e voltando para países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos. Nós tivemos, né, uma recuperação maior nos Estados Unidos, até pela capacidade dos americanos imprimirem dólares, né, e não outras moedas, e dólar é aceito em qualquer lugar do mundo. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um efeito político, porque essa transferência de empregos, especialmente empregos de classe média dos Estados Unidos e Europa para a China, criou uma situação política muito favorável a figuras como Trump, né, que vieram com a tese de America First. Vocês lembram que depois de um primeiro momento, né, que Obama foi eleito, ele em seguida perdeu o Congresso, então houve uma ressurgência dessa tese nacionalista, digamos assim, que foi coroada com a eleição de Trump em 2016, diminuindo, né, aí a facilidade de comércio internacional, num movimento, de certa forma, antiglobalista, que favoreceu muito os Estados Unidos. E acelerou essa alta, 2016, até tivemos uma mini crise na China, se vocês se lembram, 2015, 2016, né? E nós tivemos, durante esse tempo, o S&P subindo bem mais. Na verdade, se pegar aí papéis emergentes, mesmo papéis chineses ou Brasil, a gente vai ver um movimento lateral para descendente, né? Foi mais de 10 anos aí perdidos para o Brasil. Nós temos que lembrar que, em termos reais, a Bolsa Brasileira está muito longe do topo histórico, né, que foi produzido lá em 2008. Agora, né, com esse movimento parece que chegando ao final, até representado aí pela saída de Trump do poder, nós temos uma expectativa de retomada desse processo globalizante, né? Uma facilitação do comércio global, o que pode ser favorável novamente para o surgimento de um novo ciclo de commodities, né? Essa percepção está equivocada hoje? Pois então, esse é o ponto agora, né, de que ainda é difícil falar, até por isso que eu comecei a trazer o preço do minério de ferro que a gente está vendo agora, porque quando a gente fala de ciclo de commodities, a gente tem várias commodities, né? Os americanos falam de as hard commodities e as soft commodities. Mas mesmo dentro de hard commodities, que seriam as minerais, como minério de ferro, como platino, como prata, zinco, cobre, ouro, tem aquelas que são mais vinculadas ao crescimento econômico, é o cobre, é o minério de ferro, é zinco, e aquelas que não são tão direcionadas ao crescimento, que é como o ouro, prata em menor medida, que são até ativos de proteção. Então, essa escalada agora que temos do minério de ferro, parece ser que o mundo pode estar entrando num novo ciclo de crescimento, o mundo como um todo, e isso se traduziria num novo ciclo de commodities, essas voltadas ao crescimento. E até interessante, porque quando a gente olha as commodities agrícolas, as soft commodities, elas têm uma demanda muito mais estáveis, né? Se crescimento econômico ou não, a demanda por commodities agrícolas tende a ser mais estável do que as commodities minerais voltadas ao crescimento econômico. Mas é possível sim que a gente esteja entrando no novo ciclo de commodities. Me parece nascendo para dizer se vai ser um ciclo tão forte quanto foi o da década anterior, ou retrasada já, né? Produção, se você puder colocar aí na tela, aqui a gente tem um dos índices mais comuns que é utilizado para identificar esse mercado, que é o CRB, né? O CRB é uma cesta de commodities, como o Ulrich falou, de commodities metálicas, petróleo, commodities agrícolas, e a gente pode ver que realmente, né,
Aqui está esse super ciclo que nós tivemos de 2001, principalmente, né? Na verdade, se a gente for pegar o fundo mesmo, foi por volta de 98 até 2008, e essa correção que nós observamos agora, né? Então, apesar da recuperação dos últimos 2 meses, mais ou menos, ainda está muito distante do topo histórico, né? Então, esse é um dos índices. Tem vários índices que são utilizados. Tem um muito interessante aqui, que é o Commodity Price Index do Canadá, porque o Canadá é um país que depende muito de exportação de commodities, né? Então eles têm aqui um índice um pouco diferente, que é da pauta de exportação do Canadá. E aí tem aqui, né, os tipos de commodity, as de energia, metais e minerais, agrícolas, commodities florestais, né, mais ligados à madeira e papel, e a gente vê aqui a evolução disso ao longo dos anos, né, o quanto cada commodity teve de peso. E isso aqui é produzido pelo Banco Central do Canadá, né, o bankofcanada.ca, se você quiser dar uma olhada. Agora, voltando para o ciclo atual, uma pergunta para o Guto. Quem é que está comprando, Guto, essas commodities hoje? Onde é que está vindo essa demanda? Você sabe disso? Olha, a demanda do Brasil está vindo da China. Se você pegar julho, julho de 2018, quando o Trump começou essa briga fiscal não, essa encrenca que ele fez com a China aí, né? Começou a fazer taxação. A guerra tarifária. Exato, tarifária, obrigado. O Brasil se beneficiou muito, a China começou a vir comprar muita soja daqui, né? Hoje o minério de ferro retomou. Se a gente pegar o minério de ferro da Ilan, né, nós estamos voltando aos preços de 2014, se eu não estou enganado, né? A gente tem o índice também, o ICB brasileiro, tá? Infelizmente são poucos ativos, porque a Bolsa tem pouco, né? Mas a gente tem o ICB também ali na Bolsa, tá? Que ele também mostra aí uma retomada constante, né? Em 2018 ele tem a queda, 2008 até ele não sentiu muito, e a gente tem essa queda também. Mas, enfim, quem está demandando muito são os chineses. Agora, a gente tem o milho também, né? O Brasil começou a exportar milho muito para o Oriente Médio, né? Irã é um grande comprador, o ano passado o Japão foi um grande comprador, esse final de ano o Vietnã entrou comprando muito, ou seja, está tendo uma demanda de alimentos, né? de produtos agrícolas e também pecuários, ou seja, a proteína animal também está sendo muito exportada. Praticamente a gente está com recorde de exportação de quase tudo que nós produzimos. Né? Agora, Guto, Sim. Por que eu faço essa pergunta? Tem um especialista em emergentes chamado Jean Van de Waal que coloca uma tese interessante, que é a China, por já ter crescido muito, não deve manter o mesmo ritmo de crescimento, apesar de estar puxando essa demanda. E a tese dele é que esse novo possível ciclo de alta de commodities seria produzido por países como a Índia, que ainda está muito distante, né, em termos de PIB per capita da China, de países como o Brasil, e de outros países da Ásia, como o Bangladesh, são países muito populosos, e mesmo países africanos que começam, né, a crescer de forma mais acelerada. Você consegue perceber isso já nesse fluxo ou ainda não? Assim, ó, na África eu ainda não diria, mas a gente percebe, principalmente pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela está fazendo um trabalho de base fantástico fora do Brasil, e ela está abrindo portas em vários outros países. A Índia, tá? A Índia, ela é um grande potencial, maior que a China, para falar bem a verdade. O problema é que eles precisam enriquecer um pouquinho, né? Eles precisam ter um pouquinho mais de dinheiro para comprar mais produtos. Mas a gente também enxerga que a Índia vai superar a China em compras de alimentos aqui. Né? A China ela tem um projeto, inclusive, eu estou falando assim em termos de Brasil, porque a China tem um projeto de longo prazo com a África. Né? Ela está investindo em alguns países da África para produzir alimento lá, mais perto e mais né? América do Sul, América do Norte e África. Então, mas isso é uma coisa de mais longo prazo.
Com isso, a gente também, em longo prazo, precisamos pensar em outros. No momento, eu acho que o maior potencial que a gente tem, que está se trabalhando isso, é a Índia. O problema da Índia é per capita, né? Um dinheirinho para conseguir o povo comer. Tem chão pela frente. Uma coisa alimenta a outra, né? Agora, eu perguntaria por Urus o seguinte, há uma expectativa, né, com a mudança política nos Estados Unidos, de uma proximidade maior, né, uma retomada aí das relações China e Estados Unidos, ou mesmo de uma globalização e de um crescimento mais sincronizado. Essa é uma palavra que os especialistas estão falando muito, né? Crescimento sincronizado no mundo e não tão díspare. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aí uma injeção monetária sem precedentes, né? Deixando aquela injeção de 2008 parecendo coisa pequena. Até que ponto o que a gente está vendo em termos de precificação de commodities é derivado da expectativa de crescimento, que aumentaria a demanda, né? Ou até que ponto são apenas os preços corrigindo por expansão da base monetária, né? Uma coisa mais lógica, assim, econômica. Para mim, essa é a principal pergunta de todas, né? Ou seja, as commodities estão refletindo a perda de poder de compra do dinheiro ou realmente uma expansão econômica? Eu confesso que, por todas as análises que eu vejo, pelos indicadores todos, eu tendo mais a concluir que essa recente alta das commodities reflete mais a perda de poder de compra da moeda, ou seja, essa injeção maciça de liquidez pelos principais bancos centrais. Até porque, se a gente imaginar que nos últimos 10 anos o nível de endividamento global no mundo inteiro aumentou, sobretudo na China, ou seja, o que a gente teve de expansão de crédito na China nos últimos 10 anos é algo surreal. Para se ter uma ideia e colocar em perspectiva, né? A China, o sistema bancário chinês, hoje tem cerca de 45 trilhões de dólares de ativos. 45 trilhões. Os Estados Unidos, com uma economia maior que a chinesa, tem 20 trilhões de dólares em ativos bancários. Então, essa é a possível bolha de crédito que a gente está esperando. E os Estados Unidos também está alavancado. E os Estados Unidos também alavancado. E esse endividamento ele vai pesando cada vez mais no crescimento econômico, né? Uhum. E taxa de juros em zero não é... O pessoal acha que isso é para expandir o crédito, para fomentar as pessoas a tomar cada vez mais empréstimo, mas acaba gerando o tipo de financiamento para engenharia financeira, para turbinar retornos, não é o financiamento para gerar crescimento econômico. Então a gente não tem visto isso ainda. Deixa até para corroborar um pouco dessa tese, deixa eu compartilhar minha tela aqui, para ilustrar um ponto de como o pico do ciclo de crescimento global foi lá em 2008. Esse é o gráfico que mostra o Baltic Exchange Dry Index. Então, é um indicador de preço de frete de carga a granel seca. Então, minério de ferro, commodities secas, agrícolas. E veja que foi 2008 um ponto máximo e nunca mais chegou perto desse ponto. Ainda agora está ali rondando 1.300 esse Dry Index. Ou seja, para ver um crescimento realmente sincronizado do mundo, esse é um tipo de indicador que tem que começar a dar um repique. Não é o único, mas é um deles. Então, respondendo, Leandro, para mim, nesse momento, esse crescimento das commodities, para mim, reflete mais uma injeção de liquidez, a perda de poder de compra do dinheiro e ainda não um crescimento global. Posso só dar uma completada? Assim, claro. Uma coisa importante para a gente monitorar é olhar os estoques, sabe? Que o que chama mais atenção, né? A commodities é um tripé, né? Produção, estoque e consumo. O que tem me chamado a atenção são os estoques. Está todo mundo muito preocupado com os estoques. Eu acho que aí a gente vai ver. Se os preços hoje estão simplesmente corrigindo dentro dessa inflação e os estoques realmente se comprovarem baixos para o ano que vem, para onde vão parar esses preços? Mas aí é uma coisa assim, mais efeito de curto prazo, né? Para um super ciclo isso não faz tanta diferença. Só seria uma sinalização de demanda muito aquecida, né? Mas seria o gatilho para aumentar a produção. Entendi. Sim, porque uma coisa vai puxando a outra. Um produto barato, é muito consumido, começa a raliar, começa a ficar caro, traz mais entrantes, eles começam a produzir, oferta de novo e você vai criando esses ciclos. Então, se a gente vai ter um ciclo de alta,
mesmo que seja um ciclo mais longo, né, a gente vai ter que ter um start agora para fornecer esses produtos para frente. É uma visão minha, não sei. Agora, Ulrich, eu queria ouvir a tua opinião sobre essa tese, né, do Jean Van de Waal lá, de uma Índia ou outros países substituírem a China como protagonistas aí de uma nova onda de crescimento acelerado no mundo. Pois então, eu ainda acho cedo para dizer isso, né? Esses países, especialmente Índia, se a gente voltar no final da década dos anos 90, já tínhamos aquela ideia dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China, que esses países liderariam o crescimento. Então, essa expectativa com a Índia já tem há bastante tempo. A Índia também é um país onde tem uma burocracia muito forte, onde tem um Estado pesado, e esse dinamismo que a gente viu o regime comunista permitir na China, ainda a gente não conseguiu ver na Índia. Eu acho que é precipitado. O mindset, né? A cultura é bem diferente da chinesa. Completamente diferente. Assim, eu diria que, em termos gerais, generalizando, não tem como não generalizar, me parece que o chinês parece ser muito mais empreendedor do que o indiano. E até uma disciplina, digamos assim, né? E ter um mindset voltado assim para o trabalho, seguir até ordens, talvez por isso que a gente consiga ver essa certa dicotomia, né? Num estado totalitário tem empreendedorismo, e o indiano parece ter bem menos disciplina nesse sentido, né? E voltado para o enriquecimento material, né? Tem ali uma visão até um pouco mais espiritual da vida e tudo mais. Mas eles são vegetarianos, né? Além de tudo, eles são vegetarianos, eles têm uma sistemática toda mais zen, vamos dizer assim, né? Exatamente. Isso joga um papel importante na cultura indiana, porque, de fato, eles, por conta da religião, da sua visão de mundo, é até um certo conformismo com a sua situação material. Eu acho que isso... Sim, tem o esquema das castas, né? Tipo, você nasce numa casta e você vai ficar nessa casta, e o seu filho vai ficar nessa casta. Então, é uma visão assim mais estável, né, da sociedade. Exatamente. Não estimula uma ascensão, né? Exatamente. Não, nem tem, né? Pelo menos hoje, do ponto de vista cultural, não há ascensão. Você fica onde você está. Né? Então eu ainda eu não subscreveria esta tese aí do Jean Van de Waal, não. Agora, do ponto de vista do investidor, se essa alta das commodities ela for produzida por crescimento econômico real, obviamente que isso deve ser consistente e mais duradouro. Mas do ponto de vista de uma alta por uma simples inflação, né, monetária, digamos assim, do ponto de vista do investidor também não faz tanta diferença, porque ele também quer se proteger tendo algum hard asset na mão, né, qualquer que seja ele, seja commodities, seja imóveis e assim por diante. Então, mesmo se a tese aí for de correção de preço por influência, né, monetária das políticas expansionistas, ainda assim seria importante você se proteger, né, e seria um ciclo de, não exatamente de alta por demanda, mas de alta por preço mesmo. O excesso de oferta de dinheiro. Exatamente. Agora, a gente podia dar uma olhada nos gráficos aqui, só para explicar na prática para o pessoal como é que tudo isso funciona, né? O primeiro gráfico que eu trago aqui para os amigos observarem é o do Dollar Index. Então, o Dollar Index nada mais é do que o dólar contra uma cesta de moedas. E o que a gente vê usualmente, né, na história econômica recente quando o dólar está em alta, há um fluxo favorável para emergentes, especialmente Estados Unidos. Quando o dólar está em baixa, a gente tem um fluxo favorável para emergentes e usualmente uma alta nas commodities, que é exatamente o que está acontecendo. E dentro das commodities, a gente tem uma série de commodities diferentes. Uma dessas commodities é o ouro, que eu posso representar aqui por um ETF chamado GLD. O ouro, ele tem talvez esse componente duplo, né, Ulrich, de reserva de valor ao mesmo tempo que é uma commodity industrial, porque é utilizado em vários processos industriais. Então, às vezes, fica um pouco mais complexa a análise do ouro, porque parece que tem momentos que fica mais pesado para o preço do ouro esse quê de reserva de valor, e tem alguns momentos, especialmente em termos de expansão econômica, que esse componente industrial do ouro acaba pesando mais.
Como é que está vendo o movimento do ouro agora? Nesse momento, eu diria que o ouro tem refletido muito mais uma incerteza com a economia global, uma incerteza com as políticas monetárias, as taxas de juros reais negativas na maior parte do planeta, ou seja, juro nominal, mesmo títulos de longo prazo, Europa inteira quase com título de longo prazo negativo, Estados Unidos, se descontar a inflação, o Treasury de 10 anos, juro real é negativo. E é nesse ambiente que o ouro acaba brilhando como uma alternativa, porque é um ativo que não tem rendimento. Então, se o seu custo de carrego, representado pelo custo de oportunidade, juro real, está negativo, vale a pena manter esse ativo em carteira. Então, ele é uma defesa. Eu já vi algumas análises tentando estimar o quanto do valor do ouro, quanto do preço do ouro, que hoje está em torno de 1.850 onça Troy, o quanto desse preço é representado pela demanda industrial. E as estimativas variam de 10% a 20%. Ou seja, o grosso desse prêmio é como um ativo monetário, como um ativo de defesa, e não pela sua demanda industrial, né? Esse ano a gente está caminhando aí para um fechamento de 20% de alta do ouro, né, em relação ao dólar. E o ouro é uma commodity mais simples para o investidor, porque como é algo facilmente estocável e não perde valor ao longo do tempo, né, que é um dos problemas que nós temos, por exemplo, com as commodities agrícolas, né, Guto, que tem um custo alto de armazenagem e tem um prazo de validade, né? Você não pode estocar, por exemplo, soja para sempre. É um prazo relativamente curto até, né? Então o ouro per se assim uma commodity para um investidor, né? Ou alguém que queira uma reserva de valor. Agora, uma segunda commodity em termos de importância é o petróleo, né? Então, se você quiser dar uma olhada aqui na minha tela novamente, a gente tem aí o preço do petróleo. O preço do petróleo tem produzido aí nos últimos anos uma queda sistemática. Nós chegamos num pico, novamente lá em 2008, que marcou a alta, né, o topo de várias bolhas. Eu lembro disso e vem na minha mente claramente ali o Hugo Chávez, né, nadando de braçada, produzindo a Revolução Socialista do século XXI, um barril de petróleo a $160. E desde então uma correção, e o que você está vendo aqui nesse gráfico não é um erro. O preço da commodity petróleo é menos $40 o barril, né? O que aconteceu nesse caso aqui? O que aconteceu nesse caso foi que, por conta do impacto da epidemia, que simplesmente a reação dos governos foi fechar as economias, né, para evitar a transmissão da doença, sem entrar no mérito se isso foi bom ou não, isso gerou uma demanda que foi a quase zero, porque as pessoas não estavam mais se movimentando, a uma oferta que continua mais ou menos igual. Então, como quem compra, isso aqui é contrato futuro de petróleo, né? Quem compra o contrato tem a obrigação de estocar esse petróleo, e todos os locais de acomodação de petróleo, né, de estoque de petróleo nos Estados Unidos estavam lotados. Onde é que você ia enfiar esse petróleo? Então era um abacaxi que todo mundo estava tentando passar para a mão do outro. E a gente teve a negociação de um barril de petróleo a menos $40, ou seja, eu te dou um barril e mais $40 para você ficar com esse barril. Né? Então você tem que entender o mercado que você está operando, né, Guto? Então, aí tem o segundo tipo de contrato, até explicando um pouquinho, né, para o nosso amigo que está em casa, o segundo tipo de forma de você investir ou operar no mercado de commodities. A primeira é através de ETFs ou diretamente nos ativos. No Brasil a gente tem o OZ1D, né, que representa o ouro físico, que você pode negociar em bolsa. Aqui nos Estados Unidos nós temos contratos parecidos, mas o mais fácil são ETFs, como o GLD, que os ativos ali são 100% de ouro físico estocado, né, num banco. Enfim, com uma taxa de administração muito baixa, 0,1% ou 0,2% ao ano. Petróleo não, né? Tem até ETFs do petróleo como USO, né? Que é um ETF que negocia contratos futuros, mas o usual para você operar é o contrato futuro em si.
E aí vem um dos problemas de investir ou operar commodities, que é o que nós chamamos de custo de rolagem, né? Ou custo de manutenção de uma posição. Porque na maior parte do tempo, esses contratos funcionam numa curva que se chama de contango, né? O que significa isso? Que conforme o vencimento vai ficando mais para frente, mais caro é um barril, por exemplo, de petróleo. Então, para você permanecer com uma posição comprada em petróleo, você vai ter que, quando o contrato vence, comprar outro contrato, e assim por diante. E há um valor embutido, um custo embutido, que é esse custo de rolagem, né? Tipo uma taxa de juros aí implícita para você manter essa posição. Então, no longo prazo, para você manter uma commodity na sua carteira como o petróleo, você precisa ter uma expectativa de uma alta muito forte, porque senão você vai ter esse custo que vai comendo, né, o retorno que você vai tendo aí dessas commodities. Então, via de regra, tirando commodities como o GLD, é mais difícil você investir ou operar commodities sem ter esse custo. Então, ou você opera por um prazo muito curto de tempo, ou você tenta usar instrumentos que têm um custo mais baixo. Um instrumento que tem ganho aí importância aqui é esse ETF aqui, que tem adquirido bastante liquidez, que é o PDBC. Da gestora Invesco, né? E é uma cesta de commodities, onde essa gestora especializada em commodities tenta evitar a situação de custo de rolagem. Então o custo acaba sendo um pouco mais baixo. A gente vê nos últimos meses aqui, a gente consegue ver, né, essa alta importante. Esse ETF foi de $11 para $15. Então, em relação ao fundo, a gente tem aí uma alta de 34%. Mas se a gente for pegar o ano de 2020 inteiro, ainda há uma queda, né? Uma queda aí de 9%. Então vejam que, conforme o prazo vai ficando mais longo, se você não faz uma alocação tática e não sabe operar um pouco, vai ser mais difícil, né? Vencer esse custo da rolagem, não é assim, Guto? É assim, tem que ter uma noção muito clara de como as coisas funcionam. Levar para longo prazo tem que ter realmente uma condição muito positiva ou de alta ou de baixa, né? O café vem caindo no Brasil há 9 anos, então se há 9 anos atrás tivesse vendido um contrato e viesse mesmo renovando esse contrato, rolando esse contrato, daria 250 mil por contrato hoje de ganho, né? Tanto que saiu de 900, está em 140 agora. Então, é positivo. Agora, eu não sei como ficaria no mercado americano. O que a gente tem conseguido aqui, está começando a ganhar um pouco mais de liquidez, ainda tem alguma dificuldade em trabalhar, são as opções, né? Até mesmo como proteção de contratos em aberto. Mas a opção, ela tem um custo menor, né? Ela é mais fácil de você colocar um alvo nela, mas aí tem que também entender de opções. Eu sei que nos Estados Unidos a gente tem uma liquidez de opções de semanal a 2, 3 anos. Não é o caso que acontece conosco aqui no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que essa seria uma possibilidade. E com certeza você tem que carregar isso para frente, né? E vai estar os juros embutido. Mesma coisa você deixar o produto na sua fazenda, ou num silo, ou numa cooperativa. Existe um custo de manutenção lá, né? De manutenção. Farelo de soja são alguns meses, né? Depois que moeu a soja, alguns meses farelo, ou ele simplesmente estraga, não tem. Então você moe o farelo aqui, põe no navio, tem X tempo para chegar no porto de consumo e ser consumido. Milho você consegue segurar um pouco, né? Não muito. Soja, mesmo em grãos, 1 ano e meio, talvez, né? Ela também começa a criar problema. Então, realmente teria que passar isso para um mercado. A gente vai falar ainda de uma terceira alternativa para você investir em commodities, mas antes disso, né, nós lembramos que se você quer uma ajuda profissional para eventualmente diversificar aí a sua carteira e até alocar parte dela em commodities, seja no Brasil ou no exterior, você pode contar com a assessoria da Liberta Investimentos. Então é só você clicar no link que acompanha o vídeo, que você vai ter um acesso direto a um assessor, onde você pode discutir essa possibilidade e ter ajuda para fazer essas operações, né?
Agora, voltando aqui à minha tela, se a produção puder colocar ali, a gente pode ver, por exemplo, né, os futuros de minério de ferro. Observe o que aconteceu com o minério de ferro, né? É um mercado menos líquido para negociar futuros, mas aqui a gente já tem uma ideia do preço que tem acontecido aí nas últimas semanas, é uma forte alta. Agora, ao invés de operar exatamente o minério de ferro ou a commodity, né, seja um contrato futuro, seja a commodity à vista, eu posso operar uma empresa que tenha, né, o seu business ligado ao minério de ferro, como, por exemplo, a gente tem no Brasil a Vale, né? Essa aqui é a Vale em dólares, é a DR negociada aqui nos Estados Unidos, a gente tem a Vale no Brasil, a gente vê aqui um gráfico semanal, a puxada que deu. Justamente por quê? Porque o negócio da empresa é minério de ferro. Se o minério de ferro está mais caro, óbvio que as margens da Vale vão melhorar muito, né? Ainda mais a empresa vindo aí de uma pressão muito forte, né? De uma situação muito negativa, de desastres ambientais, de uma série de eventos negativos para a empresa, a preços deprimidos. Por conta disso, a gente teve uma recuperação gigantesca. Mas então uma terceira forma, né, de você participar desse mercado é buscar empresas que tenham aí o seu business depender direta ou indiretamente desses negócios de commodities. Eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, por exemplo, da John Deere. Observe o gráfico da John Deere, né, uma empresa muito bem gerida, uma empresa de valor que está subindo sem parar por conta, né, dessa alta no mercado de commodities. E se realmente nós tivermos um ciclo mais longo de commodities, está só no começo esse movimento. Tem aí essa bela tendência de alta. Uma, Leandro, que eu gosto muito também de acompanhar, a SLC do Brasil, SLC3. A gente tem... ela é ligada com algodão. Então, se você colocar o algodão, o gráfico do algodão de 2018, de junho de 2018 até hoje, e colocar o gráfico dos preços dela, também é ali, porque ela é uma das maiores produtoras de algodão, se não a maior de algodão do mundo, e o business dela é algodão. Então, a gente consegue acompanhar da mesma maneira que você está acompanhando o minério, a Vale, você acompanha o algodão e a SLC. Eu acho muito legal. Você faria um comentário, Ulrich? Eu queria justamente perguntar para o Guto, porque a gente imaginando que esse boom da soja e a China consumindo mais do Brasil, e o Brasil sendo o celeiro do mundo, como é que o investidor poderia aproveitar, inclusive, esse mercado na nossa bolsa aqui? Porque temos contratos futuros, e não apenas a soja, mas também tem o milho, que você acompanha bastante. Então, que outras opções tem de commodities para um brasileiro no nosso mercado? O nosso mercado, a gente tem o mais líquido hoje é o milho, né? Depois a gente tem o boi, tá? Nós temos o café, que é a única commodity no Brasil que hoje tem entrega física. Todas nasceram com entrega física, mas mudaram para financeira, né? Encerramento financeiro. Mas o café, como produtor, você tendo café ou como consumidor do grão do café, você pode receber ou entregar o café. Etanol nós temos, infelizmente, o petróleo e o açúcar caíram fora, e temos a soja, que é um espelho do mini contrato da soja americana. Então, ela acompanha exatamente a soja americana. E esse é um contrato novo, né? Oi? Esse é um contrato novo, é um produto novo na bolsa. Não. O contrato novo, ele está funcionando em Chicago, que é Porto Paranaguá, mas não está funcionando no Brasil. Tá? O que nós temos hoje, o SJC, ainda é o contrato americano. O grande entrave nosso aqui é que café e soja é em dólar, né? Então, isso traz uma certa dificuldade da gente conseguir negociar, porque os ajustes são diários, né? E esses ajustes são em dólar. Então, você imagina, você teve um ajuste negativo, o dólar estava a 5,40, e agora você está tendo um ajuste positivo com o dólar a 5,10. Então, fica difícil, fica uma matemática... Guto, isso é importante você falar do dólar, especialmente para o brasileiro, porque, de fato, nesse ano 2020, o nosso câmbio ele ficou muito volátil, né?
E para o investidor, por exemplo, que quer commodities ou mesmo ouro, você vê, se o ouro ficar parado, como nas últimas semanas, em dólares, nos últimos meses, o ouro está ali dentro, sendo negociado dentro de um range entre 1.800, 1.900 dólares e não sai muito dali. Mas a nossa moeda saiu de 5 alguma coisa, foi para 5,60, voltou para 5,40, 5,50, 5. Essa variação toda que tem sido brusca no dia a dia, para o investidor acaba assustando, né? E tem algum mecanismo para proteger dessa variação da nossa moeda ou não tem como para commodities agrícolas? Não, assim, ó, no caso da soja, do café, né, você teria que partir para uma trava de dólar. Aí seria possível acontecer isso. O boi e o milho, que seriam os outros dois mais líquidos, né? Esses não teria como, porque você tem eles ainda não são produtos totalmente, uma commodity totalmente vinculada com o mercado externo. Porque o boi, esse ano, né, final do ano passado, esse ano, com a China, com a pandemia, comprou muito, teve muito problema também lá com a peste suína africana, a PSA, então eles tiveram a necessidade de comprar muito nosso. Houve um aumento das exportações brasileiras. Mas mesmo assim, o boi chegou a 30%, 35%, saiu de um padrão de 20%, 25% a 35%. Então o mercado interno ainda manda muito. Na ave, no suíno, no bovino, e isso está ligado com o milho, né? O nosso consumo interno de milho. Nós realmente começamos a exportar milho de uma maneira significativa há 3 anos para cá, no máximo. O ano passado foi um recorde, acima de 40 milhões. Tá? Então, tem uma vantagem o milho e o boi, porque você consegue acompanhar o mercado interno, o nosso referencial é interessante, a gente até vincula ele em dólar para dar uma olhada no preço porto, né? Mas aí no mercado interno ainda é muito importante. Isso facilita a gente trabalhar. Eu acho que tem que fazer uma diferenciação aqui para o pessoal que está de casa, que tem duas posturas aqui, né? Uma postura é você, como um investidor de longo prazo, querendo olhar para o mercado de commodities como uma forma de diversificar sua carteira e surfar uma eventual onda aí positiva. Aí você tem que buscar, né, via de regra, fundos aí, seja ETFs ou mesmo fundos brasileiros. A gente tem, né, na plataforma da XP fundos que alocam em commodities. Inclusive, né, novamente, para quem tiver interesse, é só entrar em contato com um dos nossos assessores aí pelo link que acompanha o vídeo. E fica mais difícil operar sistematicamente para o investidor de longo prazo. Então, esse seria... e esse investidor também poderia buscar operar em ações, né, alocar em ações que seriam beneficiadas por conta de uma alta das commodities. Já para o trader, para o especulador, aí sim tem essa questão dos contratos, você pode operar, né, os rompimentos, as correções, enfim, aí é uma outra história, e aí tem esses pormenores e fica mais importante a questão que o Urich colocou como a variação do dólar e assim por diante. E o dólar em si, né, versus o real, é um reflexo direto desse fluxo, porque um fluxo para emergentes gera uma valorização do real frente ao dólar, mesmo que as condições dentro do Brasil estejam iguais ou até piores do que estavam, né? O que é mais impressionante. Agora, a gente poderia responder aqui uma pergunta que também já estava aqui no roteiro como o assunto que nós abordaríamos no momento, que é: quais seriam as sinalizações de que, de fato, não haverá esse novo ciclo de commodities, que a gente só está tendo um respiro, uma correção, mas não necessariamente o início de um super ciclo de commodities, e o que poderia produzir isso, né? Eu vou dar minha opinião e vou pedir a opinião de vocês também, mas a minha opinião é que um dos aspectos negativos do que a gente está observando no mundo em termos de expansão monetária é o aumento da fragilidade de todo o sistema. Porque quando você vai utilizando mais dívida para resolver um problema de endividamento, você vai deixando o sistema cada vez mais frágil, né? Imagina você está endividado e aí você toma mais dívida para pagar aquela dívida e você tem mais dívida para pagar e assim por diante. Se alguma coisa der errado, você vai tropeçar, né? Então, qualquer coisa que aconteça no mundo, e às vezes a gente nem espera o que pode acontecer, né? O maior exemplo é a epidemia. Quem é que esperava que esse seria o tópico de 2020? Ninguém falou isso, né, em 2019, no final de 2019. Qualquer coisa que aconteça fora
aí do previsto, o mundo está numa situação financeira bem mais fragilizada. Segundo aspecto eu vejo que a grande caixa preta aí é a China. A China é muito difícil a gente saber qual é a exata situação, porque é um regime fechado, um regime que sistematicamente mente, né? A gente já pegou mentiras da China várias vezes, até mesmo em termos de crescimento e tudo mais. Então a gente não sabe qual é a condição exata. E existe um incentivo muito grande, não só para eles mentirem, como para eles alavancarem, porque como é um sistema político fechado, precisa continuar crescendo para não gerar uma revolta gigantesca que pode derrubar o regime, né? Então isso também gera uma fragilidade muito grande da China. E eu acho que se alguma coisa inesperada pode acontecer em 2021, 2022, eu colocaria a China como o principal ponto, aí, o principal suspeito para vir esse tipo de crise, né? Então são dois aspectos aí que eu coloco. Eu queria a opinião aí do Ursh e depois do Guto em relação ao que poderia impedir aí esse novo ciclo de commodities e esse cenário favorável para emergentes. Vamos começar pela Europa. Então, Europa, crescimento lá muito difícil, já não há mais bônus demográfico e as políticas monetárias e o alto endividamento dos países faz com que o crescimento econômico fique cada vez mais comprometido, né? Um alto endividamento representa um fardo para a população. E com o Banco Central Europeu mantendo essas políticas de juros, até juro negativo, né? A taxa básica do Banco Central Europeu é negativa, está difícil de ver um crescimento. Olhando as estatísticas de indicadores de crédito, segue sendo muito aquém do que foi na década de crescimento lá de 2000 até 2008. Não vemos mais isso na Europa, então o crescimento de lá vai ser difícil. Estados Unidos é uma economia muito mais flexível, mas também vem com o endividamento que se esperava para o resto dessa década, ele foi acelerado em 10 meses, né? Foi impressionante. Isso também vai representar um fardo para um crescimento mais pujante. E a China, eu concordo com a sua avaliação, Leandro. Para mim, esse é o grande X da questão e a gente já está vendo alguns sinais desta bolha de crédito dos últimos 10, 12 anos começar a ter problema. Os calotes que tivemos esse ano de alguns bonds, títulos de dívida de empresas corporativos, como nunca se viu na China. Até empresa estatal dando calote em bonds nesse ano. Então, quando é que vai chegar... Coisa que o Estado não tinha permitido que acontecesse até aqui, né? Exatamente. Então, isso vai fazer com que ou a bolha estoure e aí haja alguma quebradeira, e que para o crescimento econômico é claro que isso não é bom, ou então o Banco Central da China, junto com o governo, vai ser obrigado a intervir, a injetar liquidez, tentar socorrer as empresas. Isso vai desvalorizar o yuan, vai perder poder de compra o yuan, e também vai ser prejudicial para o crescimento econômico. Então, acho que os dois cenários são complicados. Mas, para mim, a China continua sendo o X da questão aí para os próximos anos. Não sei se isso já acontece com toda a sua intensidade em 2021 ou 2022. Esse timing que é difícil, né? Exatamente. Guto, qual a tua opinião? Olha, eu acho assim, eu vou falar mais da área que eu acompanho mais, que é de alimentos. Eu acho que a segurança alimentar é básica. Então, se vai ter algum problema na China, a primeira coisa que não pode faltar é comida. Você imaginou a população chinesa passando fome, o que não vai acontecer? Independente da economia estar bem ou não. Então, eu acho que a segurança alimentar no mundo, né, qualquer país do mundo, olha muito para isso. E então, eu acho que, pelo menos, as commodities que estão ligadas à alimentação, eu acho que elas têm um ciclo grande pela frente, principalmente para os estoques baixos que a gente encontra hoje. Em relação a informações da China, eu imagino assim, você imagina o ano passado, entre 2018 e 2019, a China teve a peste suína africana. Você imagina se ela sai no mercado e fala assim, pô, tá morrendo metade vou ter que abater metade do meu rebanho de porcos. Vai ter uma reação no mundo para vender suínos para eles, um preço violento. Então, eu acho que até eles esconderem
parcialmente o que está acontecendo nesta parte de alimentos, é estratégico. Eu faria isso. Como negociante, eu não ia mostrar minha fragilidade. Não estou falando na parte econômica, estou falando na parte de alimentos. Então, eu acho que tem um espaço no mundo todo, né? A Índia é uma grande interrogação, mas o Oriente Médio a gente vê que está consumindo mais no Brasil. A China tem aumentado o ritmo, não sei se vai agora com o Biden voltar a comprar um pouco mais dos Estados Unidos e deixar a gente. Pelos números que estão vindo para a soja, eles podem começar a comprar 120 milhões de toneladas, que é praticamente a nossa produção. Então, eles vão precisar da nossa produção mais da americana. Eles eram exportadores de milho, estão falando em comprar 20, 30 milhões de toneladas de milho esse ano de 2021. Então, esse é só um exemplo, talvez o mais forte. Mas se a gente pegar o pulverizado, que também é significativo, está todo mundo fazendo estoque, está todo mundo colocando imposto de exportação em cima do trigo, né? O trigo pode ter uma quebra esse ano também, barreiras de exportação. Eu acho que nós estamos, de novo, no novo ciclo, pelo menos das commodities ligadas à alimentação. Eu acho que essa ainda vai mais longe. Legal. Eu acho que a questão das commodities aí agrícolas tem um quê bem diferente das outras commodities, né? Porque você pode ficar um tempo sem andar de carro, por exemplo, né? Mas ou de avião, como a gente viu na própria epidemia, nos lockdowns, mas você não pode ficar um tempo sem comer, né? E como diria o general chinês, o mundo sempre está a 4 pratos de comida do caos. Acho que é uma boa frase para resumir o que você falou, né? Isso aí. Eu acho até que ele está sendo otimista, eu acho que é menos de 4, né? 4 eu também acho. Né? Mas tem um aspecto também que eu vejo que está tendo muito otimismo em relação a essa retomada agora, depois da epidemia, vacina, acabou né, a epidemia e tudo mais, mas a gente teve uma destruição econômica difícil de medir ainda em termos de pequenos negócios fechando. Isso vai colocar muita pressão nos governos, né? Tá para ser votado aqui mais um pacote de auxílio para a população americana, trilionário, né? O perto de trilhão. E a gente tem um país muito dividido aqui nos Estados Unidos, e a Europa está assim também, no mundo inteiro, uma divisão política muito grande, né? E essa pressão aí de classe média sendo espremida por uma série de motivos, seja a questão da globalização, seja a questão da tecnologia, né? Porque a gente tem aqui nessa revolução tecnológica um grupo muito pequeno de pessoas que enriqueceu de uma forma sem paralelos, né? Você tem a parte mais baixa da pirâmide no mundo também enriquecendo numa velocidade sem paralelos, especialmente no Sudeste Asiático, né? A China tirou 300, 400 milhões de pessoas da pobreza, não foi só a China, foi Vietnã, outros países muito populosos. Mas, ao mesmo tempo, a classe média, né, especialmente países desenvolvidos, ficou achatada aí no meio desses dois movimentos. Né? O mundo, nos últimos 10 anos, foi muito bom para os muito pobres e para os muito ricos. Ou para aqueles que estavam mais ligados à tecnologia, né, que tinham aí a habilidade de surfar essa onda tecnológica. Mas aqui nos Estados Unidos, o cara da classe média, né, que dependia aí de um negócio, uma loja de rua, né, uma loja no shopping center, ou que estava extraindo carvão, o eleitorado do Trump lá, né, do Rust Belt, produtor de aço lá de Pittsburgh, o mundo está muito ruim para esses caras nos últimos 10, 15, 20 anos, né, e isso gera uma pressão política gigantesca. Então essa instabilidade política eu não vejo como ser resolvida assim num prazo tão curto e que pode gerar desdobramentos muito negativos. Eu vejo que o mercado tem dado pouca atenção para isso, mas eu fiquei chocado em acompanhar aqui nos Estados Unidos destruição nas ruas, né? Caos mesmo, tipo, nego tocando fogo em loja, quebrando carro, violência mesmo, né? Nas ruas, pedindo o fim da polícia. Essas são sinalizações do ponto de vista aí de quem estuda ciclos históricos, né? De civilizações que é um sinal muito negativo quando a gente tem esse tipo de desestruturação do tecido social, né? Então acho que isso é uma fonte de instabilidade que não vejo como ser resolvida no curto prazo. Mas voltando para uma coisa mais próxima, eu acho que, né, a gente já colocou o que pode acontecer no ciclo positivo de commodities, por que ele não pode talvez não acontecer.
E o Brasil em si, né, a situação brasileira. O que pode impedir que o Brasil surfe essa onda? E agora, questionando o Urich, que está acompanhando mais essa questão fiscal, né, essa questão de reformas, a gente sabe que um fluxo positivo pode disfarçar melhor a situação, pode ajudar o Brasil a fechar as contas, e talvez a gente nunca esteve no momento na história com tanta necessidade de grana disponível para fechar as contas, ainda mais depois de um gasto trilionário aí por conta das medidas aí da epidemia, né, auxílios emergenciais e tudo mais. O quanto nós estamos no buraco no Brasil e o quanto a gente teria que fazer tudo errado para não poder surfar uma eventual onda positiva aí com dinheiro disponível para emergentes? Essa é uma ótima pergunta. Realmente, quando a gente olha o mundo hoje, a situação dos países de endividamento é tão calamitosa e sem precedentes, né? Porque é o mundo inteiro. Se olhar o passado, às vezes era América Latina, ou então algum país no Oriente Médio, algum asiático, ou algum no leste europeu. Mas agora é o mundo inteiro. É Europa endividada, Ásia, Japão ultra endividado, Estados Unidos, América Latina também, emergentes. Então, para tudo que é lado que a gente olha, a situação quem está menos pior. Esse é o caso. E nesse fim de 2020, está surpreendendo que, apesar da situação fiscal brasileira, o fluxo tem vindo para cá, como você colocou, Leandro, em busca de retorno, juros em zero no mundo, ações já esticadas, tem que buscar retorno em algum lugar. E o Brasil acaba sendo beneficiado. Agora, o que a gente precisa fazer para afugentar esse dinheiro que está vindo? Realmente é mais desordem fiscal. Se conseguirmos pelo menos não criar mais desordem fiscal, porque o déficit já foi trilionário nesse ano, talvez seja em 2021, talvez, o déficit total. Então tentar pelo menos não fazer mais medidas extraordinárias que expandam ainda mais o gasto público. Então só não desordenar mais já pode significar fluxo vindo para cá, por incrível que pareça, né? Depois que eu vi, logo após, né, uma moratória on default na Argentina, o mercado comprando o título de 100 anos da Argentina e ainda com prêmio, eu não duvido de mais nada, né? Ou seja, eu teria que errar muito mesmo para esse fluxo não favorecer o Brasil. Exato, 2020 é uma história inteira da história financeira mundial. Eu colocaria aí que tem um ponto de risco, né, que é 2022, que está um pouco mais à frente, mas tem eleições, né? São eleições aí que podem trazer alguma complexidade aí para esse cenário. Eu acho que são dois riscos que eu vejo, Leandro. Acho que sim, 2022 é um risco e tem eleições, mas até 2021, e aí é um risco, eu acho que para o mundo, porque 2020, apesar de toda a situação da pandemia, queda de PIB, desemprego e tudo mais, a gente viveu um ano de exceção em termos de realidade econômica, eu digo. O que eu quero dizer com isso? Tivemos flexibilização contra a inadimplência. Então, os bancos puderam não reconhecer inadimplência ou renegociar dívidas e não reconheceram provisão de crédito duvidoso ou até algumas potenciais perdas. Tivemos empresas com facilidade não precisar demitir empregados, que foram medidas corretas, mas que empurraram o dia do juízo final para o ano que vem. E quando essas medidas emergenciais, auxílio emergencial, crédito emergencial, fim de flexibilização de inadimplente, outro tipo de crédito, quando isso acabar, aí que a gente vai ver realmente o estrago deste ano. E isso vai ser talvez para o segundo trimestre do ano que vem. Não vai ser no início do ano, vai ser mais para a metade do ano. Aí que a gente pode ver os efeitos totais de 2020 no Brasil e no mundo, não apenas no Brasil. Urich, só completando, você começa a ter o perigo desse confronto. Você tem toda essa benevolência que o Estado deu, aí, o governo deu, para que ninguém jogasse prejuízo no seu balanço. E o ano que vem você começa a colocar isso tudo, mais reajustes, né? A gente vê a diferença aí do GPM para o IPCA, é assustador, né? A gente teve
teve o relatório do BIS, o Banco de Compensações Internacionais da Basileia, se não me engano, ele foi ainda em setembro ou outubro, onde ele disse que a gente estava saindo, fazendo a transição da fase de liquidez da crise para a fase de insolvência. Essa fase de insolvência que conseguiram empurrar com a barriga e está sendo postergada para o ano que vem. Mas aquelas empresas, pequenos negócios que ou foram destruídos ou que o negócio não volta mais da maneira que se imaginava, não tem mais faturamento porque não tem mais demanda, não adianta dar crédito para esse sujeito, para esse empreendedor, para essa empresa. Se não tem faturamento voltando, não tem que fazer. Vai ter que demitir, vai ter que reduzir. E acho que a plenitude desses efeitos a gente só vai sentir no ano que vem, talvez para o segundo trimestre. Eu acho assim, desculpa cortar, Leandro, mas eu acho assim, as coisas ruins, né, vêm para trazer um novo sistema, um novo modelo. Muita gente que quebrou é porque já estava com a água no nariz. Lógico, essa é uma maneira ruim de falar, eu entendo isso, já passei por situações ruins também, mas o que a gente entende? Entende que também você vai trazer uma nova economia pela frente, né? Vai demorar, mas vai vir. Você vai ter nesse momento uma concentração de quem aguentou, quem já estava preparado, quem sobreviveu a 2008, então hoje está bem, e ao mesmo tempo você vai tirar exatamente pequenas, médias empresas ou pequenas empresas que elas não conseguiam sobreviver, né, ou estavam sobrevivendo aí de uma maneira muito ruim e que vão ter que se reinventar ou até mesmo em outro processo, né? E só completando aqui o ciclo, o Brasil perdeu o ciclo pelo menos da alimentação, né, da proteína animal e vegetal e energia, enfim, que a gente exporta do agronegócio, seria uma impossibilidade de exportar pelo governo, colocar um teto de exportação, ou por uma taxação da exportação. E a terceira, que ninguém tem como prever, que é o clima, né? A gente tem um problema climático e produzir sem condições de exportar. Senão, eu acredito, um fluxo de dinheiro que vem vindo para o Brasil para investir no agro, tá? Exatamente porque o mundo entende que o Brasil hoje é o grande fornecedor de alimento do mundo e que alimento é estabilidade. Essa é uma lembrança interessante, especialmente para commodities aí, agrícolas. Existem fatores aí que podem impedir, né, que esse fluxo de recursos entre no país. A Argentina fez isso recentemente, né, basicamente fechou a exportação porque os argentinos estavam passando fome, né, mas aí é uma série de outros problemas. A situação da Argentina é muito pior do que a brasileira, né. A gente tem nossos problemas, mas não dá para comparar. Não. Mas vamos finalizando, chegando à reta final aqui do nosso programa, lembrando, né, que, como você pode perceber, o cenário global talvez nunca esteve tão complexo na história, pelo menos nas 2 décadas aí que eu acompanho o mercado, um pouco mais de 2 décadas, nunca vi tanta complexidade. Então é muito importante que você conte aí com uma ajuda profissional para organizar, né, para fazer aí os seus investimentos, montar a sua carteira. Então, clique no link aí e acesse os nossos assessores. Palavra final, Urich. Eu só posso concordar com a sua avaliação, que nunca teve tão complexo. E se tendo ou não, ou melhor, o ciclo de commodities sendo por crescimento ou por a destruição do dinheiro, né, perda de poder de compra do dinheiro, o fato é que aí tem uma oportunidade e o investidor precisa estar atento, porque sim, haverá alternativas também nesse setor. Eu acho que um pouco a tônica que nós temos para os próximos anos, não apenas 2021, é essa hiperatividade e hipervigilância dos bancos centrais, que vão estar atentos e a qualquer soluço do mercado vão tentar socorrer e evitar correções maiores. Então tem que saber que esse para mim, essa grande diferença dos últimos, talvez, nas últimas décadas, antes era o socorro implícito do sistema bancário, agora é o socorro implícito dos mercados como um todo. E é preciso estar atento que isso vai impactar os investimentos. E só para finalizar, uma última pergunta nesse sentido. Bitcoin é commodity ou não?
Para mim é uma commodity digital e que está performando muito bem em 2020 e que deve performar bem ainda nos próximos anos, mas cuidem com a volatilidade. Legal. Guto, palavra final aí para o nosso espectador. Olha, eu concordo com vocês dois, né? Eu acompanho o mercado há mais tempo, né? Mas realmente acho que a complexidade no momento ímpar, não teve isso antes. Tantas coisas para se olhar ao mesmo tempo. E concordo com o Ulrich que esse resgate geral do mercado, né? Porque eu acho que generalizou o resgate, né? Antigamente você cuidava para os bancos não quebrar, agora você cuida para nada quebrar. Então chega a ser assustador, né? Porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. E eu acho que esse é o mais importante. Em termos das commodities agrícolas, do agronegócio, eu entendo que comida é comida, né? Alimento é alimento, ela pode sofrer uma desvalorização, uma valorização, enfim, mas essa podendo surfar dentro dela, seja através de ações de uma empresa, um ETF, ou até mesmo direto no mercado com contratos, eu acho bastante interessante. Eu acho que 2021 promete muito para as commodities. Ótimo, agradeço aí nossos amigos aqui, né? O papo foi muito bom, agradeço você que está em casa nos assistindo. Lembrando, né, que o nosso objetivo aqui é 100% educacional. Se você quer assessoria para os seus investimentos, clique no link e acompanhe o vídeo. Muito obrigado, um ótimo 2021 e ótimos investimentos a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.